programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um assunto muito interessante, que é o cisto sinovial, patologia super comum nos consultórios, principalmente com os ortopedistas. Para conversar sobre o assunto, eu estou recebendo o traumatologista e ortopedista Dr. Giovanni Benedetti Camisão. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje nós vamos falar um assunto importante, uma dica importante sobre a doença de Parkinson. Afinal, o que é doença de Parkinson? Muitas pessoas podem questionar esta doença sem saber o que é. A doença de Parkinson é uma enfermidade que acomete o cérebro, de etiologia desconhecida, e acomete o cérebro numa área importante, que é a área do mesencéfalo, e destruindo as células nesta área, que é células que contêm uma substância negra produtora da dopamina. Então a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, onde há uma deficiência da dopamina, que é um neurotransmissor, causando neste paciente distúrbio motor. O que acontece? Muitas vezes nesta paciente portador de doença de Parkinson, devido à deficiência da dopamina e à destruição desses núcleos da base, onde existe o componente da substância negra, vai apresentar algumas manifestações motoras que são típicas da doença de Parkinson. Falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica há 30 anos tem atuado no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. E continuando, doutor, sobre o nosso assunto. Então, o paciente recebeu o diagnóstico de relação ao cisto, e como é que o ortopedista conclui esse diagnóstico? Como o senhor falou, tem a forma de cisto, tem a forma de nódulo, tem diferenças, né? E como que é fechado esse diagnóstico depois que descobre que é um cisto sinovial? Então, ao analisar o caso, vendo o paciente na sua frente, se suspeita da lesão, obviamente, geralmente pedimos um raio-x para ver se existiria alguma alteração, vamos dizer, estrutural ou degenerativa na articulação que pudesse, de repente, provocar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório poderia gerar a produção excessiva desse líquido sinovial, gerando um cisto. Então, o raio-x faz parte também, né? Mas o que fecha definitivamente a lesão, a definição, é o ultrassonografia, né, tal. Em alguns casos extremos, uma ressonância, como havia falado antes, mas, em geral, o raio-x com o ultrassom fecham o diagnóstico, né? O exame físico, como eu já havia falado, né, tal, e a partir em seguida se faz um diagnóstico e dá esse início ao tratamento. Pois é, doutor, e como que funciona o tratamento? Pensa-se em cirurgia, é um tratamento ambulatorial, como que funciona? Assim, em relação à questão do tratamento, pode existir, por exemplo, a possibilidade de tu tratares de maneira conservadora. Um exemplo, se a pessoa é um trabalhador de movimentos repetitivos, por exemplo, um digitador, né, isso provoca um processo inflamatório no punho dele, por exemplo. Esse processo inflamatório gera a produção do líquido, faz o cisto. Muito bem. Ora, partindo do pressuposto que a lesão é derivada desse movimento repetitivo, obviamente o tratamento seria
em alguns casos, diminuir esse movimento repetitivo, né? Seja por um determinado momento, seja até, às vezes, numa própria readaptação do tipo de trabalho que faz. Reabilitação ergonômica, maneira de digitar melhor, intervalos um pouco maiores entre sequências de tempos digitando, por exemplo. Estou falando no caso de um digitador, né? Obviamente, como é um processo inflamatório, então um anti-inflamatório é elemento mestre no tratamento. Muitas vezes se pode usar órteses, por exemplo, que são talas especiais feitas de plástico, polipropileno, né, com a intenção de diminuir o movimento que gera aquela inflamação repetitiva, né, provocando o cisto. Em alguns casos, pode-se até afastar o paciente do seu trabalho por algum período, para que, já que ele não tem a condição, por exemplo, de modificar a sua maneira de trabalhar, etc., então ele muitas vezes tem que se afastar, usa a medicação, né? Medicação essa pode ser via oral, né, um anti-inflamatório via oral, pode ser, às vezes, também uma medicação injetável, né? E, em geral, na grande maioria dos casos, muitas vezes esse cisto pode recuar. Ora, se o cisto, feito tudo isso, o cisto não recua, isso de fato gera dor, preocupação com o paciente, uma outra possibilidade que existe seria fazer o que a gente chama de punção. A punção nada mais é do que a colocação de material de uma agulha com a seringa, né, dentro do cisto, né, e a nível ambulatorial, sim, é feita uma anestesia local, ou às vezes uma anestesia só tópica cutânea, né, se penetra a agulha e se procura retirar o conteúdo que está dentro do cisto. Em geral, esse conteúdo costuma ser de uma consistência tipo gelatinosa, não costuma ser um líquido muito, um líquido mais viscoso ou gelatinoso, não costuma ser um líquido tipo água, é uma coisa um pouco mais espessa, né? Pode-se tirar essa substância e se pode também injetar um anti-inflamatório, em geral um corticoide, né, no local, a fim de repente entregar ao local onde está sendo produzido esse líquido excessivo, essas células sinoviais, um elemento que desinflame o local, com isso diminuindo a ação e diminuindo a formação de um novo cisto. Isso, em geral, estatisticamente, existe um percentual de praticamente 50% de que esse tratamento funcione. Quer dizer, em outros 50% ele pode voltar a acontecer. Se isso voltar a acontecer, e isso de fato gerar prejuízo ao dia a dia do paciente, se pode apelar para a parte cirúrgica, retirar o cisto. O cisto, ele provoca dor, doutor? Geralmente os pacientes relatam ou não? O processo inflamatório que existe naquele cisto, muitas vezes provoca dor. Existem pacientes que não têm dor. Eles aparecem no consultório preocupados com a lesão, com aquela saliência, mas mexem tudo e não tem dor. Mas a grande maioria dos pacientes experimenta algum tipo de dor, né, nesses casos. E no caso, quando há o procedimento cirúrgico, a recuperação é tranquila? Há um afastamento ou não? Quando chega a ponto de fazer um tratamento cirúrgico, a retirada do cisto, se preconiza que fique algum tempo afastado, pelo menos até tirar os pontos que vão ser colocados e um período um pouco mais para reabilitar aquele tecido que foi cortado, que foi machucado pela ação cirúrgica, né, para a volta à atividade. Então, muitas vezes, 30 dias, 20 e tantos dias, se pode pedir que ele se afaste desde que faça a sua cirurgia até a recuperação final. É um tempo médio, mais ou menos, mas pode ser um pouco mais, às vezes. Esse líquido é encaminhado para alguma análise, não, doutor? Em geral, não é de praxe se encaminhar para análise de maneira corriqueira. Quando tem um alto índice de suspeição tumoral, pode-se pensar em fazer isso. Em geral, claro, quando o jeito do cisto não te dá muita segurança ao fazer muitas vezes esse trabalho de punção, quando desconfias que esse cisto não é aquele cisto tão inocente, muitas vezes tu vai para outro tipo de tratamento, né? Se cerca de exames anteriores, ressonâncias, outros tipos de exames que possam de repente dar segurança. Não, isso aqui realmente é um cisto sinovial, vamos fazer a punção. Agora, outros cistos podem ser também nessa região que teriam um padrão maligno, mas outro tipo de approach, né, como assim dizer. Sim.
O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, cisto sinovial. Não saia daí.